Amém, queridos? Abram vossas Bíblias aí no livro de Jonas, no capítulo 1. Jonas capítulo 1. Quem está feliz com Jesus, diga graças a Deus. Jonas capítulo 1, eu quero ler com você do versículo 1 ao versículo 3. Amém? Quem achou o livro de Jonas? Livro de Jonas depois de Obadias e antes do livro de Miqueias. Quem achou, diga amém. Não achou, mas está na Bíblia. Pode procurar, você vai achar. Você vai achar, está aí na Bíblia. Jonas capítulo 1, versos de 1 até 3. 1 até 3. Amém? Diz assim a palavra do Eterno: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido até Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Versículo 4: Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dele. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Diga, dormia profundamente. Verso 6 diz assim: Chegou-se a ele o mestre do navio, ele disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Amém? Amém? Olha a pessoa do seu lado e diga assim: o nosso Deus. Isso, agora diga com fé: o nosso Deus é um Deus de novas oportunidades. Isso, vira para quem está atrás de você e diga assim: o nosso Deus é um Deus de novas chances. Amém, queridos? A Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus de misericórdia. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Isso é algo maravilhoso, amém? Isso é algo tremendo, isso é algo maravilhoso para nós. Deixa eu fazer um paralelo a essa mensagem, a essa passagem que eu acabei de ler. A Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo 28, versículo 20, que quando Jesus estava subindo aos céus, ele leva os seus discípulos ali para o monte e diz aos seus discípulos assim: olha, eu já passei para vocês tudo aquilo que vocês precisam. Ide agora por todos os lugares, a todas as nações, e preguem o Evangelho. Anunciem tudo aquilo que eu vos tenho ensinado, e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Amém? Ide fazer discípulos de todas as nações. Foi a ordem clara que Jesus entregou para a sua igreja. A ordem clara que Jesus entregou para o seu povo: façam discípulos, reproduzam aquilo que eu plantei no coração de vocês. Reproduzam isso, né? Reproduzir a Cristo, reproduzir a Jesus, é fazer exatamente aquilo que Ele fez. Reproduzir Jesus na nossa geração, através das nossas vidas, vai requerer de cada um de nós
obediência irrestrita. Diga comigo, obediência irrestrita às ordens dos céus. Obediência irrestrita. Se nós queremos reproduzir Jesus, nós vamos ter que obedecer da maneira que Jesus obedeceu. A Bíblia diz que Ele foi obediente em tudo, até a morte Ele foi obediente. Amém? Amém, queridos? Amém? Certa vez eu vi um pregador, eu estava ouvindo um pregador entregando uma mensagem, e ele dizia que Jesus não nos chamou para trabalhar para Ele, nos chamou para estar com Ele. E por alguns dias eu fiquei com isso na cabeça, fiquei pensando, Jesus não te chamou para trabalhar para Ele, Jesus te chamou para estar com Ele. E a conclusão que eu cheguei, na verdade, a conclusão que eu cheguei é que meias verdades, meias mentiras, ou meias verdades são mentiras completas. Meias verdades são mentiras absolutas. Jesus nos chamou sim para estar com Ele. Jesus chamou sim os discípulos para estarem com Ele. Mas Jesus também deu ordem aos discípulos dizendo: olha, vocês precisam ir, vocês precisam reproduzir aquilo que eu plantei no coração de vocês. Reproduzam o meu caráter, façam exatamente aquilo que eu fiz com vocês. Façam discípulos, né? Então essa foi a conclusão que eu cheguei. Uma meia verdade é uma mentira completa. Nós não podemos ser homens de meias verdades. Nós temos que ser homens e discípulos de Jesus, de verdades absolutas. Amém? Um dia Jonas, ele recebe uma palavra da parte de Deus, ele recebe uma ordem de Deus, dizendo: Jonas, desce até Nínive, vai até Nínive e pregue lá arrependimento, porque se eles, a maldade deles tem subido aos céus, eu estou a ponto de destruir aquela cidade. Desça lá, Jonas, e pregue arrependimento. Diga aquilo que eu farei a essa cidade, a esse povo, a essas famílias, se eles não se arrependerem. E Jonas, ele toma um caminho oposto. Ele toma um caminho completamente oposto, porque na verdade Jonas, ele não se importava com Nínive. Jonas tinha bronca com aquela cidade. Jonas não tinha amor por aquela nação. Na verdade, Jonas ele tinha alguns motivos naturais, porque os caras eram ruins. Eles eram ruins, mas Deus queria resgatá-los, porque Deus não é só Deus dos bons, Deus também é Deus dos maus, daqueles que se arrependem, daqueles que se convertem. Deus, ele é perito em transformar alguém que é ruim em uma pessoa à imagem e semelhança do Messias. Amém? Nínive era uma cidade complicada, capital da Síria. Eles eram ruins, se tornou um centro de muito crime, um centro de muita impiedade. A Bíblia diz isso lá no livro de Naum. E Jonas tinha algumas questões pessoais contra Nínive. Mas a ordem de Deus foi: desça até aquele lugar, fale aquele povo, pregue aquele povo. E na verdade Jonas sabia que se aquele povo se arrependesse, se aquele povo mudasse de comportamento e de conduta, a misericórdia de Deus, que não tem fim e se renova a cada manhã, também alcançaria aqueles homens, aquele povo, aquele rei, que eram homens maus. Queridos, como um povo ele pode ser amado se não há compaixão no coração? Como é que um povo pode ser amado se não há compaixão no coração? Nínive estava se acabando, Nínive estava a ponto de ser destruída, e não havia sinais nenhum de compaixão no coração desse profeta. Na verdade, Jonas, ele não estava nem aí. Ele não estava nem aí. Ele pega um barco, ele pega um navio para um lugar extremamente oposto, para o outro lado. Nínive fica à direita, Jonas
ele toma o barco para a esquerda, porque ele não estava nem aí. Agora Deus é um Deus que sempre vai ter métodos e estratégias, presta atenção, para nos empurrar para o centro da vontade dele. Às vezes as coisas estão acontecendo ao nosso redor e nós não damos muita importância. Saiba uma coisa nessa noite: Deus, Ele tem métodos. Deus, Ele sempre usa estratégias, métodos para nos empurrar para o centro da vontade dEle. Eu quero fazer uma afirmação aqui: não há um lugar mais seguro na terra para a minha vida e para a sua vida do que o centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro para os filhos de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você: talvez hoje Deus está usando essa palavra, ou Deus usará métodos ainda nessa reunião, dentro do seu coração, para empurrar você, empurrar a sua vida, empurrar a minha vida, cada dia mais, para o centro da sua vontade. Jonas, ele pega um barco para Tarsis. Jonas, ele pega o barco para o lado oposto. E o que é que Deus faz com Jonas? Pergunta a pessoa do seu lado assim: e aí? O que Deus fez com Jonas? Pergunta para quem está atrás de você: e aí? O que Deus fez com Jonas? Diga assim: aquilo que Deus fez com Jonas, Ele vai fazer com você. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus nos ama. Deus nos ama. O que Deus faz com Jonas? Deus envia uma tempestade. Diga comigo: tempestade. Queridos, quem é que quer viver tempestade? Quem é que gosta de tempestade? Quem é que quer viver tribulação na alma? Quem é que quer viver angústia? Quem é que quer viver em guerra? Ninguém quer viver em guerra. Ninguém quer viver as tempestades. As tempestades a gente quer correr delas. A verdade é que nós às vezes murmuramos quando as tempestades surgem. Às vezes nós reclamamos quando as tempestades surgem. Foi isso que os 12 de Jesus fizeram. Eles murmuraram quando a tempestade surgiu no mar de Tiberíades, no mar da Galileia. Jesus estava descansando. Diga assim: quem está no centro da vontade de Deus? Isso. Diga assim: quem está no centro da vontade de Deus, descansa. Descansa. Agora quem está saindo da rota, enfrenta a tempestade. Veja bem, os discípulos de Jesus no barco, atravessando o mar de Tiberíades, a hora que os ventos começam a soprar e as ondas começam a levantar, eles começam a murmurar, eles começam a reclamar, e eles reclamam até da postura do líder, e vão acordar Jesus dizendo assim: será que o Senhor não importa que nós pereçamos? Enquanto o vento aqui está soprando de maneira forte, enquanto as ondas estão levantando, a chuva está caindo de maneira violenta, o Senhor está dormindo. Porque a Bíblia diz que Jesus dormia na proa do barco. Jesus estava dormindo, estava no centro da vontade de Deus. E os discípulos tudo em crise, murmurando da tempestade, reclamando da tempestade. A verdade é que quando os gigantes se levantam, a tendência natural, embora eu sinta os desejos que são naturais, a gente tem vontade de reclamar. É um desejo natural da alma, reclamar. Eu não quero, sai para lá tempestade, eu não quero você. Mas nós precisamos entender nessa noite que as tempestades da nossa vida é Deus nos empurrando para o centro da sua vontade. É Deus nos empurrando para o centro do seu propósito. Eles reclamaram até da postura de Jesus. Por quê? Porque Jesus estava dormindo, Jesus estava descansando. O que nós precisamos aprender é que as tempestades, elas nos empurram para o centro da vontade de Deus. E quando saímos do centro da vontade de Deus, Deus manda tempestade. Olha a pessoa do seu lado e diga assim: tempestade. Foi exatamente isso que Jonas enfrentou. Tempestade. Então nós precisamos ter
um ouvido muito aguçado, um coração aguçado à voz do Espírito Santo. Por quê? Porque algumas tem, umas não tem jeito, mas algumas podem ser evitadas, com certeza, eu te garanto. Existem tempestades, existem guerras, queridos, que não são nossas. A gente entra de gaiato. Entrei de gaiato no navio, e Jonas entrou de gaiato no navio. Entrou porque era gaiato, entrou de gaiato no navio. Não era para ele estar ali, era para ele estar indo para um outro lugar, mas ele entra de gaiato no navio. Então algumas tempestades, elas serão inevitáveis, não tem jeito, a gente vai ter que passar por elas. Mas outras, elas podem ser evitadas. Elas podem ser evitadas, não é? Jonas poderia ter se livrado dessa tempestade de cara se ele estivesse entrado em um outro navio com destino a Nínive. Então ele desobedece à voz de Deus, ele navega para o lado oposto. Agora olha para mim aqui, sacerdote. Sabe qual é o problema da tempestade na vida do sacerdote? Essa tempestade gerada por desobediência, essa tempestade fruto da desobediência, sabe qual é o problema? É que quando nós entramos em tempestade, a família toda entra. Meu irmão, quando a chuva cai lá fora, não cai só na cabeça do ímpio, não, cai na nossa também. O sol não é só para nós, não, é para todos. O problema da tempestade na vida de um sacerdote é que não vem só sobre a cabeça dele, mas atinge toda a gente falando de família de novo aqui. Atinge toda a família. Não tem jeito. Atinge a família, atinge os amigos, atinge o ministério, atinge um monte de pessoas, uma série de pessoas, um monte de pessoas inocentes. Às vezes colocamos a nossa casa, a nossa família, os nossos amigos, os nossos discípulos debaixo de uma tempestade por conta da desobediência, porque não ouvimos a voz de Deus, ou ouvimos a voz de Deus e fizemos as coisas de uma outra maneira, fizemos as coisas do nosso jeito. Jonas, ele coloca o navio inteiro debaixo de uma tempestade. O navio que Jonas estava, todas as pessoas que estavam ali, queridos, elas eram inocentes, eu te provo. Porque depois que jogaram o problema para fora do navio, a Bíblia diz que o mar se tranquilizou, a tempestade parou. Ninguém ali conhecia o Senhor, só Jonas conhecia o Senhor. A Bíblia diz aqui que naquele navio, imagina aquele navio, a hora que a tempestade começou a cair, cada um orando para o seu Deus. A Bíblia diz isso. Cada um foi buscar o seu Deus. Parecia um terreiro. Parecia um terreiro. Cada um buscando um santo. Um se agarrando no São Benedito, outro se agarrando no São Francisco, outro se agarrando no São Expedito, outro se agarrando em Jonas, em sono profundo. Todo mundo era inocente. O problema era Jonas. Então ele coloca aquele navio todo debaixo de risco de vida. As pessoas que não mereciam passar por aquilo, não tinha proposta nenhuma, elas viverem uma tempestade naquele momento, propósito nenhum. Então Jonas, ele coloca aquele navio todo debaixo de um risco de vida, debaixo de um risco terrível, por conta da sua teimosia, por conta da teimosia dele. Olha a pessoa ao seu lado e diga assim: não seja teimoso, por favor. Diga assim: hoje eu te peço, em nome de Jesus, em nome de São Jesus, não seja teimoso não, porque você pode estar me colocando em risco. Amém? Olha para quem está atrás de você e diga assim: irmão, não seja de cabeça dura não, porque você pode colocar isso, porque você pode colocar, irmão, em nome de Jesus, fala para quem está atrás de você, abra sua boca aí, porque você pode colocar pessoas inocentes em risco. Amém?
Dá um aplauso a Jesus. Enquanto a chuva caía, Jonas dormia. Ah, se fosse chuva, né? Ah, se era. Enquanto a tempestade caía, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não sei se tem coisa mais feia do que um mar revoltado, do que enfrentar uma tempestade no meio do mar. Não sei se existe coisa mais tenebrosa que gere mais medo do que isso. É complicado demais. É complicado demais. Enquanto a tempestade caía, o vento agitado, as coisas sendo lançadas fora, as riquezas sendo lançadas fora do mar, Jonas dormia em berço esplêndido. Todos naquele navio ficaram desesperados, aflitos, aos gritos, buscando ao seu Deus. E Jonas estava dormindo. Queridos, olha para mim. Hoje pode estar acontecendo a mesma coisa com a gente. Talvez haja uma multidão de gente gritando do nosso lado, desesperada do nosso lado, correndo risco de morte do nosso lado, enquanto nós estamos dormindo. Nós precisamos ser despertados de um sono. Nós não podemos estar envolvidos aí no sono de Jonas. No sono de Jonas. Para que tanto poder do céu? Para que tanta unção depositada sobre as nossas vidas, se nós não estamos usando esse poder? Se nós não estamos usando essa unção? A unção, ela tem responsabilidade. A unção não vem sobre a sua vida para você cair no chão e ficar tremendo, não. A unção, ela tem responsabilidades. E nós não podemos ser mais meninos. Nós temos responsabilidade. Criança é assim. Criança, o mundo está desabando do lado dela, mas ela não tem noção do perigo, porque ela não tem responsabilidade, ela não tem ainda noção das coisas. As coisas estão desabando do lado dela, mas elas não entendem absolutamente nada. Mas nós não somos meninos, nós não somos mais meninos, nós temos responsabilidade, nós precisamos dar resposta. A unção que Deus tem derramado sobre a nossa geração, que Deus tem derramado sobre nós. Como é que vivia Jonas diante daquela situação? Como é que estava vivendo Jonas diante daquela situação? Jonas, ele desceu ao porão e ele dormia. O que é descer ao porão? Descer ao porão fala de estar indiferente. Estar indiferente. O profeta, ele não teve atitude nenhuma diante daquela situação. Se o capitão do navio não vai despertá-lo, se o capitão do navio não vai confrontá-lo, ele estaria dormindo. A Bíblia diz que o sono era um sono profundo. E talvez nós estejamos também em um sono meio profundo. E a gente precisa despertar desse sono, porque nós temos um chamado, porque o Senhor nos chamou também para pregar arrependimento, porque existe uma Nínive do nosso lado, existem famílias desesperadas do nosso lado, existem pessoas indo para o inferno dentro da nossa família, e nós não podemos ficar em sono profundo enquanto tudo isso acontece. A atitude de Jonas é uma atitude extremamente diferente, é uma atitude de descanso, de indiferença, ei, não estou nem aí. O cara pede para morrer, ele foge do propósito. Jonas foge do propósito. Queridos, eu tenho certeza do que eu vou falar aqui. Jonas nasceu para esse dia. Jonas nasceu para esse dia. Jonas nasceu para este propósito. Jonas nasceu para essa tarefa. Um dia, ir até Nínive e pregar arrependimento naquele lugar. A vida desse homem era para isso. Ele foi criado para esse propósito. Eu entendo isso.
Foi aquilo de mais espetacular que aconteceu na vida deste homem. Foi essa passagem. Tanto é que só tem isso escrito da vida dele na Bíblia, mais nada. O seu chamado e a história dele em Nínive, e ponto final. E ponto final. Não tem mais nada, não se fala mais nada. Ele foi criado para esse dia, ele foi criado para essa tarefa. Essa era a tarefa principal da vida dele. Mas ele foge da tarefa e ele vai dormir. Deixa eu te falar uma coisa. Você foi criado, eu fui criado, deixa eu me incluir aqui. Nós fomos criados para atrair pessoas para Deus. Essa é a tarefa principal da nossa existência nessa terra. Isso é o que de fato vai marcar a nossa vida na eternidade. Nós somos agentes do reino na terra. Nós fomos criados para essa proposta na terra, para esse projeto na terra. Você e eu, nós não podemos dormir diante da nossa missão principal, que é atrair pessoas para o reino de Deus. Você não foi criado para vir para os cultos de domingo somente. Você não foi criado para participar de uma célula de meio de semana somente. Você não foi criado para estar numa rede somente. Você não foi criado somente para isso. Você foi criado para atrair gente todo dia para a presença de Deus. A sua vida, aonde você anda, você representa o reino. Aonde você anda, você representa Jesus. Nós fomos criados para isso, para atrair as pessoas para Jesus, para atrair as pessoas para Deus. Esse é o principal motivo da nossa existência na terra. Queridos, quando um profeta quer falar com Deus, ele sobe nos montes. Quando um profeta ele quer falar com Deus, ele sobe nos montes. Quando um profeta quer se esconder, ele desce nos porões, nas cavernas da vida. Você não foi chamado para estar em caverna nenhuma. Você não foi chamado para estar em porão nenhum. Você não foi chamado para estar escondido daquilo que Deus tem projetado para a sua vida. Nós fomos chamados para os altos lugares. Nós fomos chamados para os montes. Nós fomos chamados para estar com Deus nas montanhas. Nós fomos chamados para... E Deus nos estabeleceu e está nos estabelecendo acima das montanhas. Nós fomos chamados para as montanhas, não foi para os porões. Quando Deus quer falar com o profeta, ou quando o profeta quer falar com Deus, ele sobe no monte. Mas quando ele quer se esconder, ele desce para uma caverna. E está aqui Jonas num porão. Jonas em uma caverna, enclausurado, em sono profundo, pedindo a morte. Não estou nem aí, igual Elias. Trancado numa caverna, trancado em um porão, dizendo: eu não estou nem aí para mais nada. Se você tentar fugir da sua missão, Deus vai colocar uma tempestade na sua vida. Não precisa falar aleluia nem glória a Deus, é verdade mesmo. Se você tentar fugir do teu propósito, Jesus vai colocar uma tempestade na sua vida e vai lhe empurrar para o centro da vontade dEle. Para o centro da vontade dEle. As pessoas naquele barco estavam clamando por socorro e Jonas estava dormindo. Fizeram todo tipo de oração, irmãos. Querido, tem gente buscando a Deus aí de maneira desesperada na religião. Tem gente buscando a Deus na religião de maneira desesperada, clamando a Deus por socorro e não está achando. Enquanto nós que somos crentes, às vezes estamos com a nossa boca costurada, com a nossa boca fechada. Tem gente buscando Deus aí fora, queridos. E eles precisam que alguém aponte o caminho correto, a pessoa de Jesus para cada um deles. Buscar a Deus aqui da intensidade, da maneira que eles estavam buscando, eram gritos de misericórdia. Então gritos de misericórdia saíam daquele barco. A pergunta hoje é: o que nós vamos fazer diante do grito das pessoas? Diante das pessoas que estão morrendo e clamando, o que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos preferir? Nós vamos ficar omissos? Nós vamos fugir do propósito? O que é que a gente vai fazer?
Será que Deus vai ter que nos levar para a barriga de um peixe? A barriga daquele peixe e o inferno não tem muita diferença não. A Bíblia diz que Jonas, ele desceu às profundezas, o lugar pior da vida dele, a barriga do peixe, a barriga de um grande peixe, um lugar de escuridão. Imagina 3 dias. Imagina você 3 dias na barriga de um peixe. 3 dias na barriga de um peixe, nas entranhas de um peixe. Avalie, irmão. Quando você abre a barriga de um peixe, o maior problema da gente comprar o peixe é tratar o peixe. É verdade ou não é? Tratar. Ninguém gosta de tratar peixe, porque aquilo fede. Depois de limpinho é maravilhoso. Carne de primeira qualidade, saudável. Mas aquilo ali por dentro fede. Imagina um camarada viver 3 dias na barriga de um peixe, envolvido naquela meleca. A Bíblia diz que naquele lugar Jonas clamou a Deus. Diga assim: tem saída para a minha vida. Queridos, naquele lugar, no lugar escuro, no lugar de escuridão, no lugar terrível, nas entranhas do peixe, nas entranhas da barriga ali do peixe, Jonas, ele clama a Deus. Então Jonas, do ventre do peixe orou ao Senhor e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele respondeu. Olha o que diz a Bíblia aqui: do ventre do abismo gritei e tu me ouvistes, pois me lançastes no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por mim, passaram por cima de mim. E ele me respondeu: no ventre do abismo, no ventre do abismo eu achei resposta. A Bíblia diz que Jonas clamou a Deus no ventre do abismo. Diga assim: o meu Deus é um Deus de novas chances. Diga: o meu Deus é um Deus de novas oportunidades. Irmãos, que Deus é esse? Que coisa tremenda é essa? Um Deus de novas chances, um Deus de novas oportunidades para mim e para você. As misericórdias de Deus não têm fim. Quando Jonas chegou naquele lugar, os olhos dele se abriram. Os olhos dele não, a ficha não caiu antes. A ficha caiu exatamente quando ele chega naquele lugar. Versículo 9. Ele respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Naquela hora Jonas, ele clama a Deus, vivendo em um lugar de inferno, um verdadeiro inferno. Jonas, ele despertou, e a misericórdia de Deus tocou a vida daquele homem novamente. Olha a pessoa do seu lado e diga assim: nós não precisamos chegar nesse lugar. Nós não precisamos, irmãos. Nós não precisamos chegar no ventre do peixe. Nós não precisamos chegar aqui no ventre do abismo para fazer aquilo que Jesus está mandando a gente fazer. Nós não precisamos chegar nesse lugar. O nosso Deus é um Deus de novas oportunidades. O nosso Deus é um Deus de novas chances. E hoje Ele está nos dando novas oportunidades. E hoje o Senhor está nos dando novas chances. Amém, queridos? A Bíblia fala no capítulo 3. A Bíblia fala que Deus, Ele convoca Jonas para fazer exatamente a mesma coisa. E na segunda convocação, Jonas, ele corre para o centro da vontade de Deus. Jonas, ele vai exatamente para o lugar onde Deus queria que ele estivesse. Amém? Digo: meu Deus é um Deus de novas chances. Onde está a nossa Nínive, querido? Onde é a nossa Nínive? Onde é que encontra? Onde é que barco que eu pego? Pelo menos o barquinho aqui que atravessa. Como é que chama? Catraia. Onde é a nossa Nínive?
Que catraia que eu tenho que pegar para chegar nela? Diga assim: a nossa Nínive é a nossa cidade. É a nossa cidade, amém? 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 Nós estamos entrando no projeto Família Feliz. Nós estamos entrando no projeto das casas de paz. E nós precisamos mergulhar nesse projeto. Nós precisamos nos envolver de cabeça, de coração total nesse projeto, que na verdade é uma convocação do céu para a minha vida e para a sua vida, amém? É uma convocação de Deus para a minha vida e para a sua vida. Sabe por quê? Porque muitas famílias estão clamando por socorro. Olha para quem está do seu lado e diga assim: muita gente está clamando por socorro. Olha para quem está atrás de você e diga assim: muita gente está clamando por salvação. Tem muita gente. E eu quero dizer para você que da mesma maneira que Jonas, ele foi profeta naquela cidade, no coração daquela cidade, você também será profeta de Deus em muitas famílias, e você vai resgatar muitas famílias para Jesus, e você vai trazer muitas famílias para o céu. Queridos, a Bíblia diz que quando Jonas começou a pregar, houve arrependimento. Diga arrependimento. Diga arrependimento. O que será que as pessoas precisam para se arrepender? Elas precisam que nós abramos a nossa boca e pregamos a palavra de Deus, amém? O povo era ruim, sim ou não? O povo era ruim ou não era? Eles eram ruins, eram violentos. Mas a partir do momento que Jonas abriu a boca e começou a pregar, eles começaram a se arrepender. E a Bíblia diz que eles começaram a jejuar. Começou a jejuar o marido, começou a jejuar a mulher. O rei convocou a cidade toda para jejuar. E até os animais jejuaram. O escrito de dívida contra aquela cidade, Deus apagou por causa do arrependimento. Havia um decreto de morte sobre aquela cidade. Jonas, vai lá, porque eu vou destruir Nínive, porque a malícia de Nínive subiu até os céus. E quando o povo se arrepende, acontece, Deus muda a sorte. Deus mudou a sorte por completo. Viu Deus, versículo 10, capítulo 3, 3:10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Tem muitas famílias aí com decreto de morte, de ruína, de destruição sobre elas. Mas você vai ser a boca de Deus nesse tempo. Você vai ser a boca do Senhor nesse tempo. E aquilo que era contra essas famílias será cancelado. E elas serão abençoadas, elas prosperarão, elas mudarão de realidade em nome de Jesus. Diga: o meu Deus é um Deus de novas chances. Diga: novas chances. Quando os olhos de Jonas se abrem, a Bíblia diz que ele se levanta. Ele se levantou. Querido, se levantar fala de agir, andar na direção de alguém. Nós temos que nos levantar. Nós temos que agir. Nós temos que sair e fazer aquilo que Deus está pedindo para a gente fazer. É pregar o Evangelho. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. A salvação das pessoas depende das boas novas que serão pregadas através da minha vida e da sua vida. Amém? Amém? Jonas prega, o povo se arrepende. Jejum. O rei, os homens, as mulheres, as crianças e os animais, todo mundo de jejum. E a Bíblia diz que quando esse arrependimento tocou os céus, Deus, que é um Deus de misericórdia, Deus, que é um Deus que tem misericórdia, essa misericórdia se renova a cada manhã, Ele
se arrepende do mal que havia dito. Queridos, nós precisamos nos levantar, nós precisamos invadir as casas, nós precisamos invadir os lares e fazer desses lares, lares de paz, para a glória de Deus, para a glória do Senhor. Deus está te convocando nessa noite. Deus está nos dando novas chances nessa noite, não é? Você parou aonde? Onde foi que você parou? Onde foi que você perdeu o desejo de fazer aquilo que Deus pediu para você fazer? Quando foi que você perdeu o desejo de pregar o Evangelho e fazer aquilo que de fato Deus mandou você fazer? Quando foi que você perdeu o desejo de liderar uma célula? Quando é que foi que você perdeu o desejo de estar com pessoas, de estar evangelizando pessoas, de estar falando do amor de Deus para as pessoas? Quando é que foi que você perdeu esse desejo? Eu quero te falar uma coisa nessa noite: Deus é um Deus de novas chances, Deus é um Deus de novas oportunidades. Nós podemos evitar algumas tempestades, nós podemos evitar o ventre do abismo, se a gente simplesmente obedecer, dar ouvido, obedecer aquilo que Deus tem falado para cada um de nós. Amém? Deus está lhe convocando nessa noite. Esse culto poderia ser chamado de culto de santa convocação. Deus está nos chamando essa noite para anunciar o Evangelho. Deus está nos chamando nessa noite para pregar as boas novas. Querido, você não precisa de muito não. Nós não precisamos de muito não. Quarta-feira eu falava exatamente isso aqui. Deus ele só quer alguém disposto, alguém com o coração disposto. Você não precisa de um seminário teológico, absolutamente. Nós temos uma escola, que é a escola que já projeta você para pregar o Evangelho. Jesus ele não gosta de fazer muita coisa, trabalhar com gente que é demais, não. Em Deus a gente vai crescendo. É com 5 pães, é com 2 peixinhos que Deus ele faz as coisas acontecer. Amém? É claro que o conhecimento é importante. É claro que é importante você crescer em Deus, você crescer no conhecimento, crescer na unção, crescer na graça. Mas o que Deus quer na verdade é um coração disponível. O que Deus quer na verdade é um coração obediente. Deus tem nos chamado para tocar essa cidade. Deus tem nos chamado para tocar as nações. Deus tem nos chamado para tocar as famílias. Essa semana, faça um voto com Deus essa semana. Procure a casa que você vai evangelizar. Procure a casa que você vai anunciar as boas novas. Procure e fale do amor de Deus. Faça alianças. Faça alianças. Qual é a nossa Nínive, se não a nossa cidade? E daí, a Judéia, Samaria e os confins da terra. Deus tem nos convocado. Deus tem nos chamado. Nós não podemos estar dormindo enquanto as pessoas estão clamando. Nós não podemos estar envolvidos em um sono profundo enquanto as pessoas estão gritando por socorro, clamando a um Deus que não resolve, clamando ao seu Deus que não resolve, enquanto na verdade nós temos a resposta. Nós sabemos qual é a resposta. Nós sabemos qual é a saída. A saída está na pessoa de Jesus. A saída está na pessoa do Espírito Santo. Todo aquele homem, toda aquela mulher que tem uma experiência pessoal com o Espírito Santo nunca é mais o mesmo. E a partir daí ela encontra saída para tudo na sua vida, para absolutamente tudo na sua vida. Quando Jonas foi lançado nas águas, a tempestade parou. Existem tempestades que elas vão parar quando a gente voltar para o centro da vontade de Deus, para o centro do propósito de Deus. Você quer acessar essas tempestades na sua vida hoje, querido? Volte a fazer aquilo que você não faz há muito tempo. Volte a pregar o Evangelho. Volte a anunciar Jesus, aquilo que você não faz há muito tempo. Porque as tempestades elas vão parar em nome de Jesus. Diga assim: Deus ama gente. Se coloque em pé em nome de Jesus.
Deixa o amor pelas vidas queimar mais uma vez no seu coração. Deixa o amor de Deus te incendiar nessa noite. Deixa o amor pelas vidas te incendiar nessa noite. Comece a orar e falar com o Espírito Santo. Eu quero ouvir a sua voz orando, dizendo: Senhor, me incendeia. Eu preciso sair desse lugar incendiado por pessoas, incendiado por vidas, apaixonado por gente. Ora, como é que Nínive vai ser tocada se não há paixão? Como é que Nínive vai ser tocada se não há compaixão? Como é que nós vamos tocar as pessoas se não há compaixão dentro de nós? Como é que nós vamos tocar as pessoas se não há amor por vidas dentro de nós? Comece a orar, comece a orar, comece a orar. Diga: Senhor, me incendeia nessa noite. Queima o teu amor dentro de mim, queima a tua vida, Senhor, dentro de mim. Como é que as pessoas serão alcançadas se não há compaixão da nossa parte? Se não há amor de Deus em nós? Se a gente já não queima mais, se a gente já não incendeia mais por vidas, se o nosso coração não está mais nem aí, como é que isso vai acontecer? É impossível. Então, para que Nínive seja tocada, a paixão deve ser acesa dentro de nós, a compaixão deve ser movida dentro de nós. Compaixão é paixão por alguém, é paixão por alguém. Jesus, ele era movido por compaixão. Ele queria descansar, mas ele não conseguia, porque a compaixão era mais forte dentro dele. Nós precisamos de compaixão. Compaixão é o combustível para tocar as pessoas, para alcançar as pessoas. Nos enche de compaixão nessa noite, Senhor. Nos enche de compaixão nessa noite, Espírito Santo. Espírito Santo, peça para que o Espírito Santo incendeie a sua vida de compaixão. Peça para que o Espírito Santo queime a sua vida por compaixão, paixão por alguém. Na verdade, nós estamos em si mesmados. Nós só olhamos para nós, nós queremos resolver o nosso problema, nós queremos resolver a nossa vida, nós estamos preocupados com as nossas causas pessoais, com as nossas causas. Tem gente aí condenada ao inferno, e nós já estamos nos céus, nós já estamos em Deus, nós já estamos em Deus. Peça para que Ele queime sua vida hoje. Peça para que o amor de Deus te incendeie nessa noite. Existem tempestades que nós podemos evitar, e a tempestade pela desobediência nós podemos evitar. Nós podemos evitar. Arde em mim, Senhor, arde na minha vida, queima na minha vida. Uma vez mais uma oportunidade, mais uma chance de compaixão, 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 de amar aquele que é ruim para mim, de amar aquele que é de fora, que eu não tenho vínculo nenhum. Posso ouvir a tua voz me chamando, me chamando. Posso ouvir a tua voz me chamando,
Talvez o teu coração esteja gelado quando se trata de pessoas, de tocar pessoas. Talvez o teu coração esteja frio. Talvez o teu coração esteja distante disso. E nessa noite eu queria orar por você. Queria orar por você. Queria orar por sua vida. Queria que você fosse sincero com Deus. Senhor, eu preciso arder novamente. Senhor, eu preciso queimar novamente. Senhor, eu estou no porão. Estou envolvido em uma caverna. Eu queria orar contigo. Eu queria orar por sua vida. Talvez você tenha entrado em uma caverna, em um porão e não sabe nem como sair dele. Talvez você esteja cansado. E aí você se enclausurou no porão. Eu queria orar por sua vida. Vem ao altar dizendo assim: eu preciso queimar novamente. Eu preciso ser incendiado novamente. Eu preciso arder novamente. Cheira agora, você precisa queimar novamente. Se você precisa arder novamente, vem no altar. Se incendeia nessa noite, Espírito Santo. Acende a chama em meu coração. Acende a chama em meu coração. Acende a chama. Acende a chama. Acende a chama. Comece a orar no Espírito Santo. Acende a chama em meu coração. Acende a chama em meu coração. Talvez você esteja no porão. Acende a chama. Acende
Desperta nesse sono profundo. O capitão do navio te desperta nessa noite. O que é que você está fazendo dormindo? Enquanto as coisas estão acontecendo lá fora, você está dormindo. Hoje o Messias, ele grita nas profundezas da sua alma. Desperta! Sai pra fora! Sai desse porão! Porque você não foi estabelecido para porão. Você foi constituído por cabeça. O seu lugar é nas montanhas. O lugar dos profetas é nas montanhas. Acende a chama em meu coração. Acende a chama. Acende a chama. Acende voltar ao primeiro amor. Quero me perder em adoração. Vem queimar no meu interior a chama do avivamento. Entrego minha vida a Ti, Senhor, como sacrifício em Teu altar. Receba como oferta e derrama o fogo santo neste lugar. Levante a sua voz ao Espírito Santo e diga: Acende a chama em meu coração. Acende a chama em meu coração. acende, Espírito Santo. Acende a Acende, Espírito Santo. Acende a chama. Acende a chama. Acende a chama. De novo, Deus de novas chances. Deus de novas oportunidades. Nos incendeia nessa noite. Incendeia, incendeia, incendeia. Acende a chama. Seja incendiado pelo fogo do Espírito Santo. Acende a chama. Seja incendiado pelo poder do Espírito Santo. Venha ter novamente em mim. Acende a chama. Acende a chama em meu coração. Acende a chama. Acende a chama. Acende a chama. Aleluia. Oh Jesus. Diga comigo: Senhor, Tu és um Deus de novas chances, de novas oportunidades. E eu te adoro. Aleluia. Dê um aplauso a Jesus. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Amém.
Levante suas mãos para cá. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu declaro a bênção sobre cada família, sobre cada vida. Que essa chama esteja acesa, Senhor, da mesma maneira que o candelabro era aceso no templo, os 7 dias na semana. Que essa chama seja acesa os 7 dias na semana, de maneira ininterrupta, Senhor. O fogo arderá sobre as nossas vidas e não se apagará jamais. Deus, nessa noite eu declaro o teu povo abençoado em nome de Jesus. Eu declaro que hoje começa a melhor semana da sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Meus discípulos aqui na frente, por favor. Todos os meus discípulos aqui na frente.